Nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas como controlar a exposição da sua câmera, ISO, abertura, obturador, e nunca mais vai precisar entregar um vídeo escuro demais, estourado demais ou cheio de ruído sem saber o porquê. Se você já passou por isso, fica aqui porque nos próximos minutos isso vai fazer muito mais sentido do que qualquer tutorial de câmera que você já tentou ver. Eu sou Gabriel Vanilha e aqui no canal eu ensino tudo sobre o universo audiovisual, gravação, edição, equipamento, fotografia, tudo que você precisaria pagar em um curso, aqui você aprende de graça. Então bora falar sobre um dos fundamentos mais importantes para quem quer gravar vídeo com qualidade: o triângulo de exposição. Esse é o tipo de coisa que, quando você entende, muda completamente a forma como você enxerga uma câmera. Então você vai entender o que é exposição, o que são ISO, abertura e obturador, e como cada um desses três elementos afeta a imagem de formas diferentes e como equilibrá-los na prática para conseguir uma imagem bem exposta. Antes de falar sobre ISO, abertura e obturador, você precisa entender o que é exposição, porque esses três elementos existem justamente para controlar ela. De forma simples, é a quantidade de luz que chega no sensor da câmera para formar a imagem. Se chega luz demais, a imagem fica estourada, muito clara. Agora, se chega pouca luz, a imagem já fica estourada demais, quase que você não consegue ver o que foi gravado. O objetivo que você tem é encontrar o equilíbrio, nem estourado e nem escuro, uma imagem bem exposta. Vamos lá, para controlar essa quantidade de luz, a câmera te dá três ferramentas, cada uma age de um jeito diferente. Essas três ferramentas juntas, elas formam o que a gente chama de, como eu já falei, triângulo de exposição, que é ISO, abertura e obturador. Vamos entender cada um deles agora. Vamos começar pela abertura. Pensa nela como o olho humano. Quando você entra num ambiente escuro, a pupila ela dilata, ela abre mais, né, para deixar entrar mais luz. E aí você vai conseguir enxergar mais no escuro e tal. Agora, quando você sai no sol, quando você vai num ambiente claro, a pupila ela contrai, ela fecha para não deixar entrar muita luz. A câmera funciona exatamente assim. Dentro da lente existe um mecanismo chamado de diafragma. Ele abre e fecha exatamente como uma pupila e assim controla quanto de luz entra pela lente antes de chegar no sensor. Essa abertura é medida pelo f-stop, ou simplesmente F. E aqui vem um detalhe que confunde muita gente no começo, inclusive me confundia bastante. Quanto menor o número do F, mais aberta, ou seja, entra mais luz. E quanto maior o número do F, mais fechada, entra menos luz. Então F1.8 é mais aberto que F8, por exemplo. Parece contraintuitivo, mas é assim que funciona. Mas a abertura não controla só a quantidade de luz, ela também afeta algo muito importante na imagem, que é a profundidade de campo. Pensa assim, abertura mais aberta, o número do F menor, né, F1.8, deixa o fundo mais desfocado. Aquele efeito bonito que você vê nos vídeos, onde a pessoa fica nítida e o fundo desfocado, que nem você tá vendo aqui mais ou menos. Enquanto em uma abertura mais fechada, ou seja, o número do F maior, deixa tudo mais em foco. Tanto o que tá perto quanto o que tá longe. Muito comum em gravações de paisagem, por exemplo. Então a abertura tem dois papéis: controlar a luz e definir o quanto de foco que você quer no fundo da cena. Agora vamos falar do obturador, ou velocidade do obturador, como vai estar essa configuração na sua câmera. E para entender o obturador, pensa assim: dentro da câmera existe uma espécie de cortina que fica na frente do sensor. Quando você grava, essa cortina abre e fecha, e o tempo que ela fica aberta determina por quanto tempo a luz entra no sensor em cada frame. Se ela fica aberta por muito tempo, entra mais luz, mas também aparece borrão no movimento, porque a câmera viu o objeto se movendo por um tempo maior, e assim, quando ela fica aberta por pouco tempo, entra menos luz, mas o movimento fica mais nítido, mais congelado. A velocidade do obturador é medida em frações de segundo. Por exemplo, 1/50, 1/100, 1/200 aí na sua câmera. E quanto maior o segundo número, mais rápido. A cortina abre e fecha mais rápido, entra menos luz, né? Agora, para vídeo especificamente, existe uma regra muito usada. Ela diz que a velocidade ideal do obturador deve ser o dobro do seu FPS. Então, se você está gravando em 30 FPS, o ideal é usar 1/60 de obturador. Se você está gravando em 24 FPS, o ideal é usar 1/50 de obturador. E isso vai garantir que o movimento fique com uma aparência natural, sem ficar borrado demais, nem mecânico demais. Você não precisa decorar isso agora, mas guarda essa referência. O obturador é igual ao dobro do FPS.
Isso vai te ajudar muito. Vamos lá, a ISO. Esse é o mais simples de você entender, mas também é o que mais causa problema quando se usa errado. A ISO amplifica o sinal elétrico do sensor para clarear a imagem digitalmente. Ela apenas lê a luz que já foi capturada e multiplica. Quanto maior a ISO, mais amplifica a luz que está chegando, deixando a imagem mais clara. Agora, quanto menor a ISO, menos amplificação e, consequentemente, a imagem fica mais escura. Parece perfeitinho, né? Só subir a ISO que a imagem fica clara. Agora, o problema é que essa amplificação tem um custo. O ruído. Ruído é aquele grãozinho que aparece na imagem, principalmente em áreas escuras. Aquela textura meio suja que deixa o vídeo com a cara de amador, sabe? Quanto mais você sobe a ISO, mais ruído aparece. Por isso que a ISO sempre é o último recurso. A lógica é a seguinte, pensa assim, você abre a abertura para deixar entrar mais luz, abre a abertura. Depois você ajusta o obturador na regra que eu te expliquei, tá? E só depois disso, se a imagem ainda estiver escura, você sobe a ISO. A ISO só funciona para equilibrar, tá? Sem exagerar. Como referência, ISO 100 ou ISO 200 é o mais limpo que você vai ter. Agora, a ISO 800 costuma ser aí mais aceitável na maioria das câmeras. Acima de 1600 aí já começa a aparecer bastante ruído, dependendo da sua câmera, né? Porque tem umas que mesmo com a ISO alta não aparenta ter tanto ruído assim. Mas isso, como você já percebeu, varia de câmera para câmera. Então, com o tempo você vai conhecer o limite da sua. Agora que você entendeu cada um separado, você precisa entender como eles funcionam juntos, porque é aí que está o segredo. O triângulo de exposição funciona como um equilíbrio. Se você mexe com um, os outros dois precisam compensar para manter a imagem aí bem exposta. Então vou te dar um exemplo. Imagina que você está gravando num ambiente com pouca luz, por exemplo. A imagem ela está escura. O que você faz? Primeiro você abre a abertura, coloca num número F menor, né, para entrar mais luz. Se ainda estiver escuro, você ajusta o obturador, mas lembra, para vídeo sempre tem aquela regrinha que a gente precisa seguir, do dobro do FPS. E por último, você sobe a ISO para a imagem ficar mais equilibrada, sem exagerar no ruído, tá? Mas tem muitas vezes que é melhor você capturar a imagem com muito ruído mesmo, do que você não capturar a imagem. Então aí vai de sua escolha, tá? Isso aqui é só uma observação que eu deixo. Agora, cenário contrário. Você está num ambiente muito iluminado e a imagem está estourada. O que você vai fazer? Você vai fechar mais a abertura do diafragma, ou seja, você vai aumentar o número do F. E se ainda assim continuar estourado, você vai colocar isso no menor número possível. Se mesmo assim ainda estiver estourado, e isso acontece bastante em ambientes externos, com muito sol, por exemplo, você pode usar um filtro ND, que funciona como um óculos de sol para sua câmera. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, tá? A prática é o que vai solidificar tudo isso. Você pode ter assistido esse vídeo inteiro, entendido tudo, e na hora que você pegar a câmera vai parecer confuso de novo. Isso é normal. A diferença entre quem entende de exposição e quem não entende simplesmente é o tempo de prática. Recapitulação. Exposição é a quantidade de luz que forma a imagem e você controla ela com 3 ferramentas. A abertura controla quanto de luz entra pela lente e afeta também o desfoque do fundo. Quanto menor o número do F, mais aberta, mais luz entra. Quanto maior o número do F, mais fechada, menos luz entra. O obturador controla por quanto tempo o sensor vai ficar exposto à luz em cada frame. Para vídeo você vai usar o dobro do FPS como referência, enquanto a ISO apenas lê a luz que já foi capturada e multiplica. Quanto mais alto, mais clara a sua imagem, mas também mais ruído. Você vai usar por último e com moderação. Os 3 juntos formam o triângulo de exposição. Mexeu em um, os outros compensam. Se esse vídeo fez sentido para você, me faz um favor. Deixa o like, isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar entregando esse tipo de conteúdo totalmente de graça. Se você é novo por aqui e quer aprender audiovisual do zero sem pagar nada, se inscreve no canal, tem vídeo novo toda semana. É isso aí, tô indo nessa.